E mesmo com a possibilidade de mudança, a estreia está confirmada. Jorginho cai, se lesiona e preocupa Flamengo. Vou falar sobre isso, vou falar também sobre o técnico Felipe Luiz, que tem uma surpresa na lista dos relacionados e tem jogador cortado pelo treinador. Fala, meus amigos e minhas amigas, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui em seu canal de notícias do Flamengo, canal Flazoeiro. Eu estou chegando com tudo na tarde deste sabadão, aqui, direto da cidade de Porto Alegre, onde daqui a pouquinho o Mengão tá chegando para se concentrar e jogar amanhã contra o Grêmio a terceira rodada do Campeonato Brasileiro. E eu chego, é claro, como sempre, com um caminhão carregado de notícias e carregado de informações do clube mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Nosso amor. Mas antes de qualquer coisa, na humildade e na moral, eu queria pedir a você que não é inscrito no canal. Olha, você não paga absolutamente nada, é de graça. Tem um botão aqui embaixo escrito inscreva-se. Se inscreve no canal, você vai estar ajudando bastante a gente aqui no nosso trabalho, vai estar ajudando bastante a gente aqui no nosso crescimento e, como eu sempre falo, é muito importante para nós. Então não é inscrito, se inscreve, já é inscrito, deixa aí o seu like. Eu já começo o vídeo falando sobre a lista dos relacionados, jogadores que embarcaram ainda há pouco no Rio de Janeiro e daqui a pouco já estão chegando aqui em Porto Alegre. A viagem ela dura mais ou menos 1h50, 2 horas do Rio até aqui. O embarque do Flamengo foi 4 horas da tarde, agora são 5 horas, então daqui a 1 hora mais ou menos o Flamengo tá pousando aqui na cidade de Porto Alegre. Acabando de gravar o vídeo, eu tô indo lá pro hotel que vai servir de concentração pro Flamengo para poder fazer a cobertura da chegada do Mengão aqui na capital gaúcha. Bom, trazer para vocês a lista dos relacionados. O Flamengo vem com Alexandro, Alan, Ayrton Lucas, Bruno Henrique, e aí tem uma grata surpresa, Danilo, que está relacionado, está à disposição do técnico Felipe Luiz, De Arrascaeta, De La Cruz, Diogo Alves, que é o terceiro goleiro, Eric Pulgar, Everton Cebolinha, Everton Araújo, Guilhermo Varela, Gerson, João Vitor, zagueiro, Juninho, Luiz Araújo, Léo Ortiz, Léo Pereira, Matheus Cunha, Matheus Gonçalves, Michael, Pedro, Gonzalo Plata, Agostinho Rossi e Wesley. Esses são os jogadores relacionados pelo Flamengo para o jogo de amanhã contra o Grêmio aqui em Porto Alegre, na Arena do Grêmio. O Flamengo tem o Danilo dentre os relacionados, jogador que está desde fevereiro, 50 dias, né, que ele já estava fora por conta de lesão, está recuperado e está à disposição do técnico Felipe Luiz. Tem o Danilo como opção, porém o técnico Felipe Luiz mais uma vez deixou o zagueiro Cleiton fora dos relacionados. Na última quarta, o Felipe Luiz também havia deixado o Cleiton fora dos relacionados. Perguntado sobre o motivo de ter cortado o jogador da lista, ele disse que foi por uma opção técnica, que ele teria outros jogadores como opção, e a informação é que o Cleiton deve realmente sair do Flamengo, ele que está em final de contrato com o Mengão, inclusive tem mais uma janela de transferência aí pela frente, pode ser que o zagueiro não continue no Flamengo nessa janela do meio do ano, caso não, no final do ano termina o contrato e daí ele sairia de graça. Bom, mudando de assunto, saindo do Cleiton, deixa eu falar rapidinho de Pablo e de Lohan, porque a situação é a seguinte: ontem se encerrou aquela janela interna, a janela que só pode contratar jogadores que atuam no futebol brasileiro e que jogaram os campeonatos estaduais. Com o fim da janela, a gente já pode cravar aqui que Pablo continuou no Flamengo, não chegou nenhuma proposta pelo zagueiro e o zagueiro continua aí no Mengão pelo menos até o meio do ano. Caso chegue alguma proposta, o Flamengo não vai dificultar a saída do jogador. Vale lembrar que o lateral Zé Wellington tem recebido aí sondagens e aceno, né, até de uma possível proposta de clubes árabes, e o Flamengo também não vai facilitar a saída do lateral esquerdo Zé Wellington. Bom, vamos mudar o assunto aqui agora. Antes de falar da estreia de amanhã, deixa eu falar sobre a situação do Jorginho, porque o jogador tomou um tombo, cara, na partida entre Arsenal e Brentford. Eu acho que é assim que se fala, Brentford. Eu acho que é assim que se fala o nome do time. O jogador estava jogando, né? O técnico Arteta havia colocado ele na partida, e aí ele subiu para dividir uma bola e ele caiu de mau jeito, batendo a costela. Ele até tentou continuar jogando,
porém o departamento médico entrou em campo e tirou o Jorginho do jogo. O Jorginho, obviamente, vai passar por exames e aí vai ver se realmente teve uma lesão na costela, o grau dessa lesão e o tempo que vai levar para a recuperação. Vale lembrar que o Jorginho, na carreira, ele tem apenas 3 lesões, e uma dessas 3, se não me engano, foi febre. Então, assim, ele ficou fora de 7 partidas na carreira inteira. É um jogador que não tem um histórico de lesão, é um jogador que não tem um histórico de ficar se machucando, porém, o que aconteceu hoje com o Jorginho acaba que foi uma espécie de acidente, né? E, infelizmente, o jogador vai precisou, né, sair do jogo aí, amparado, inclusive, pelo departamento médico. Na foto que eu vi, ele até segurava ali a mão na costela. Óbvio que o Flamengo, como quer contratar o jogador, fica de olho e fica atento na situação. Tomara que não seja nada grave e tomara que o Jorginho fique bem logo. Bom, saindo do Jorginho, deixa eu falar agora sobre a situação da Pixbet, né, que é a patrocinadora master do Mengão. Muita gente me perguntando sobre o lance do manto, que amanhã a informação é que não teria Pixbet nem Flabet na camisa do Flamengo. E aí o Vene soltou a informação que na situação envolvendo a patrocinadora master, até o momento, isso era 4h12 da tarde, o Flamengo não havia sido comunicado oficialmente da suspensão. E caso o Flamengo não seja comunicado até amanhã, na hora do jogo, o Flamengo vai estampar normalmente no manto o patrocínio. E aí, se houver algum problema, a patrocinadora vai resolver lá direto com o governo, com a justiça, com quem tem de direito a resolver. Então, até o momento, não chegou nenhuma notificação oficial, nem extraoficial para o Flamengo sobre não jogar amanhã com o manto estampado com a marca da Pixbet, no caso da Flabet. Uma outra situação, amanhã é dia de estreia. Amanhã, contra o Grêmio, na Arena do Grêmio, o Flamengo vai estrear o novo Manto 2, que é esse manto aqui, eu até mostrei para vocês ontem. Esse aqui é o novo manto do Flamengo. Gostaria, inclusive, que você deixasse nos comentários o que você achou do novo manto. É um manto muito parecido àquele manto de 2021, mas eu quero saber a sua opinião. O que você achou sobre o novo manto do Flamengo? A estreia está confirmada para amanhã, aqui em Porto Alegre, na Arena do Grêmio, na partida contra o Grêmio. O Mengão já vai jogar com esse novo uniforme. Bom, com a volta do Danilo, o Matias Vinha é o único jogador do Flamengo que está entregue ainda ao departamento médico. O lateral esquerdo, que teve uma lesão muito séria no ano passado, passou por cirurgia, tem previsão de volta ali para o mês mais ou menos de junho, né? A expectativa é que até junho o Vinha ele possa voltar. Há uma expectativa grande pela volta dele. Hoje, que dia que é hoje? Dia 12 de abril, o Matias Vinha é o único jogador que está no departamento médico. Todos os outros jogadores já saíram do departamento médico e torcendo aí pela rápida recuperação do Matias Vinha. Vale lembrar que o Matias Vinha ele já está fazendo trabalhos, né, no campo ali com fisioterapeuta, com preparador físico, trabalho de força e outros trabalhos. E a expectativa é muito boa para que ele volte o mais rápido possível. Tá todo mundo na torcida, a gente aqui também tá na torcida para que o Vinha volte e tomara que ele volte bem, tomara que ele volte fazendo bons jogos, tomara que ele consiga voltar fazendo boas partidas pela equipe do Flamengo, porque é um jogador, sobretudo, muito importante para o Mengão, é um jogador que, com certeza, estando bem, vai fazer muita diferença nesse time do Flamengo. Amanhã, o jogo contra o Grêmio, aqui na Arena do Grêmio, pode, inclusive, colocar o Flamengo na liderança do Campeonato Brasileiro. Vale lembrar que nós ainda estamos na 3ª rodada, tem muita coisa para acontecer, são 38 rodadas, né, o Campeonato Brasileiro, mas quanto mais rodadas o Flamengo ficar na liderança, é melhor, e o melhor de tudo, você está na liderança lá na última rodada do Campeonato Brasileiro. O Ceará, nesse momento, é o líder com 5 pontos, está empatando com 1-1 com o Juventude, e o Botafogo, cara, nesse momento está perdendo de 1-0 para o Red Bull Bragantino, jogo lá no Nadir Abichedi. Hoje ainda tem Vasco e Sport, tem Bahia e Mirassol, tem hoje tem Vasco e Sport, Palmeiras e Corinthians, Vasco e Sport. Hoje, pronto, acabou. Aí amanhã tem
Bahia e Mirassol, São Paulo e Cruzeiro, Grêmio e Flamengo, Fluminense e Santos, Fortaleza e Internacional, um jogo pra gente ficar de olho, o Inter vem muito forte no Campeonato Brasileiro, e Atlético Mineiro e Vitória. O Flamengo, nesse momento, ele é o 5º colocado, tem 4 pontos, ganhando amanhã, vai a 7, então vamos ficar de olho nesse jogo hoje do Inter, vamos ficar de olho também no jogo do... Esse Fortaleza e Inter seria maravilhoso um empate, que aí os dois iam para 5 pontos. Palmeiras e Corinthians também um empate, aí o Flamengo vencendo, se persistir assim o resultado do Ceará, o Flamengo se torna líder do Campeonato Brasileiro, mas como eu disse, ainda é a 3ª rodada, tem muita coisa pela frente, tá certo? Bom, gente, estou correndo lá pro hotel que vai servir de concentração pro Flamengo, vou trazer tudo para vocês nas nossas redes sociais e também no nosso canal secundário, Redação Ninho. Vou ficando por aqui, muito obrigado por tudo, valeu galera, tamo junto, vocês já sabem, é nóis. Fui!